Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu nome é pastor André, sou da cidade de Belém do Pará, sou pastor há 4 anos, estou à frente de igreja há 2 anos, quase 3 anos. Quero falar que no mês de fevereiro do ano de 2017, no dia 7, eu estava de serviço no meu trabalho e passei muito mal, larguei meu serviço, fui para o hospital La Irmaia, aqui em Belém do Pará, da Apivida, e me medicaram, depois me mandaram para casa, eu voltei para minha casa, mas no dia 8 eu passei muito mal durante o dia, então minha esposa, mais uns irmãos conseguiram um carro e me levaram para o hospital novamente, para o mesmo hospital. E chegando lá, eles fizeram uma bateria de exames em mim, tudo quanto foi exame possível, desde a hora que eu cheguei, umas 5 horas da tarde, depois que eu fui atendido, e me levaram para outros lugares para fazer outros tipos de exames que não eram feitos no hospital mesmo, e não constava nada. Quase 11h30 da noite eu estava no hospital, já minhas pernas estavam travadas, eu parei de andar, minha barriga estava muito inchada, eu estava passando muito mal, sentindo muitas dores. Minha esposa já estava ficando quase desesperada, porque parecia que eu ia morrer ali naquela noite. Então, depois que eu cheguei do outro hospital, onde a ambulância me levou para fazer o exame, me trouxe de volta, colocaram o DVD do meu exame para ler, e no computador da médica que me atendeu, ela disse que não aparecia nada, então ela levou para um outro computador do médico cirurgião, que ainda estava lá, e esse médico pediu para me examinar, mandou me chamar, e fui levado à sala dele. Ele me examinou totalmente, mandou eu deitar na maca, perguntou onde eu sentia dor, eu expliquei, então ele começou a apertar minha barriga, disse onde sentia dor, e eu dizia que todas as áreas, toda parte ali do meu corpo estava doendo, na verdade. E nisso eu já estava na cadeira de roda, né? Então, pela gravidade da situação e por não aparecer nada nos exames, o médico disse que ia fazer uma cirurgia explorativa. Ou seja, eles iam me abrir sem saber o que eu tinha até o momento. Então preencheu a papelada, nisso já colocaram sonda em mim, porque eu também não conseguia fazer xixi, né, urinar. Então eu passei a noite ali internado, me colocaram numa enfermaria. E logo pela manhã cedo eu já fui levado à sala de cirurgia. Quando eu fui levado da sala de cirurgia, né, eu apaguei, eles me operaram. E eu fiquei sabendo depois, quando eu me acordei já na enfermaria, que no momento que eu entrei na enfermaria, que eles me deram anestesia e abriram minha barriga foi preciso ser aberta de cima a baixo, levando mais de 30 pontos. Aleluia. O médico disse à minha esposa que no momento que ele começou a cortar a minha barriga, o pus começou a espirrar para fora, pois eu já estava todo contaminado por dentro, né? Então eles tiveram que tirar meu organismo todo, meu intestino para fora, para lavar ele todinho e depois botar de volta na minha barriga. E assim foi feito, numa cirurgia que demorou muitas horas. Eles me mandaram de volta, né, para a enfermaria onde eu estava, e quando eu me acordei, já estava com a barriga toda costurada, com um dreno aqui na lateral, e eu sentia muitas dores pelo meu corpo, e eu não conseguia me mexer direito, mexer um pouco a cabeça, né, para um lado e para o outro. Então, eu não tinha força para me levantar, não tinha força para fazer nada, não podia comer nada, não podia beber água, nada, né? Simplesmente eu ficava deitado, olhando para o teto, mexia mais ou menos o rosto um pouco, não conseguia nem cuspir, eu me babava, minha esposa limpava o meu rosto. E assim eu fiquei do dia 9 até mais ou menos o dia 14. Não podia comer nada, nem beber nada. Simplesmente eu tinha que ser levado para o banheiro, para pessoas me darem banho. Aquela coisa eu me sentia, estava muito triste realmente.
Era na época do carnaval, então literalmente Satanás falava ao meu ouvido, dizendo, valeu a pena ser cristão? Olha aí, as pessoas estão bebendo, a gente ouvia dentro do hospital os sons altos, né? Os blocos passando, enfim, a barulheira que estava alta na rua. E Satanás falava no meu ouvido, valeu a pena ser cristão? Olha aí, tu não faz nada do que eles fazem e eles estão bem aí. E tu quer só nesse negócio de estar em igreja, essas coisas, não faz nada do que eles fazem e agora está morrendo. E aquilo começou a me entristecer. Eu comecei a, só para mim, eu não falei para ninguém, comecei a pedir para Deus para morrer, né? Eu tinha consciência que tinha uma vida santa na presença do Senhor, tinha certeza da minha salvação, certeza que eu nunca fiz comércio da palavra de Deus, que eu combatia as heresias. Então eu tinha total certeza que eu ia para o céu totalmente. Mas quando o médico entrava na enfermaria, ele vinha falar comigo, com a minha esposa, ele dizia, olha, o senhor tem que andar. Como o seu intestino foi tirado para fora, o seu corpo entendeu que o senhor morreu, o seu intestino entendeu que o senhor morreu, ele não quer voltar a funcionar. Então o senhor precisa andar, o senhor precisa caminhar para ver se o seu intestino volta a funcionar, porque senão eu vou ter que lhe abrir de novo. E as suas chances vão diminuir, né? Porque até então eu não sabia, mas depois que foi feito os exames, naquelas coisas que tiraram de mim, deu que eu estava com uma apendicite aguda hemorrágica sulfurada, né? Então, poucas são as pessoas que sobrevivem a isso. Então o médico dizia, toda vez que ele ia, ele dizia, olha, o senhor tem que andar, porque dentro de alguns dias eu vou ter que lhe abrir de novo, para ver o porquê que o seu organismo não quer voltar a funcionar. E com isso eu não conseguia comer, não podia beber água e eu morrendo de sede, né? 4 dias que eu não podia comer nada, nem bebia, não podia beber água porque a barriga ainda estava muito inchada, né? E então, se eu comesse, se eu tomasse alguma coisa, literalmente eu iria vomitar porque não tinha espaço dentro da minha barriga. E eu estava com a respiração muito, muito limitada, a respiração era muito difícil respirar, devido à minha barriga estar muito cheia, eu não podia fazer muita força, que os pontos quase assim queriam tipo estourar, doía os pontos, né, quando eu respirava mais forte, então a minha respiração era bem fraca mesmo assim, e todo o tempo medicado, e a minha esposa sempre falando, reage, reage, porque senão você vai morrer. E eu não falava para ela, mas eu no meu íntimo eu estava desejando morrer, na verdade, porque eu me sentia humilhado por estar ali precisando de pessoas para me levantar, de pessoas para me dar banho, né? E eu ficava muito triste com isso, realmente muito, eu estava muito triste. E quando chegou no 4º dia para o 5º dia, entrou um jovem na mesma enfermaria que eu estava, ele era do interior do estado, e eu falando para ele da bondade, da misericórdia de Deus, uma vez que ele era desviado do caminho do Senhor, e disse que estava afastado, e eu falando das bênçãos de Deus, e ele disse que eu estava falando tanto de Deus, mas eu estava morrendo ali. E aquilo me entristeceu muito, de verdade. Sem contar que eu via as pessoas que iam me visitar sempre me olhavam com pena. Eu olhava, as pessoas de longe comentavam uma coisa ou outra, e eu sentia ali que todo mundo estava sabendo que praticamente eu iria morrer, porque foi grave a minha situação, né? E as pessoas viram que eu não conseguia levantar. Nesse 4º dia, logo quando amanheceu, o médico entrou no quarto e disse, o senhor precisa andar. O senhor precisa andar, senão eu vou ter que lhe abrir. Você é obrigado a lhe abrir. E as suas chances vão diminuir. Deu um jeito de andar. Eu dizia, como que eu vou andar? Dói todo no meu corpo. E eu não como, eu não posso beber água, eu estou com sede. E eu vomito muito. Eu falava para ele, nem sei o que é que eu estou vomitando. Aí ele disse, faça um teste. Eu me levantei, me sentaram na beira da cama. E eu com muita dificuldade
né? Estiquei a perna, dei um passo praticamente para dar o segundo da maca e comecei a vomitar, passei muito mal mesmo. E o médico disse, tá vendo, o senhor não pode comer ainda nem beber nada. Deite-se novamente, chamou minha esposa de lado, conversou com ela e depois ela falou comigo de novo, né? Disse, olha, o médico disse que vai te abrir. Se você não reagir, ele vai ser obrigado a te abrir, você vai morrer. Falando comigo, minha esposa falava chorando. E aquilo ficou muito triste, realmente, no meu coração. E passou-se o dia, quando foi à noite, eu de repente senti uma coisa estranha, que eu estava deitado olhando para o teto, a minha esposa dormindo numa cadeira que tinha ao lado da minha maca, e a outra maca, o outro rapaz que estava ali com a perna quebrada, né? Então, eu fui puxado do meu corpo. Ou melhor, aliás, fui tomado em visão. Eu estava ali naquela maca, olhando para o teto, quando de repente começou a se abrir no teto do hospital visões. E até então eu nunca tinha tido visões, né? E eu comecei a ver coisas futuras, coisas bonitas. Comecei a ver pessoas boas, pessoas que ajudavam o seu próximo, né? Grandes invenções, coisas muito bonitas mesmo, mas aquilo estava me incomodando. Eu via coisas até que ainda nem existe praticamente. E aquilo começou a me incomodar, porque era uma visão muito forte, aquela claridade, aquelas cores eram muito fortes nos meus olhos, já estava doendo, né? No decorrer, isso mais ou menos começou uma meia-noite, não sei bem, e foi até quase umas 4 horas da manhã, e eu vendo aquelas coisas, enxergando aquelas coisas, e eu fechava o meu olho e virava o meu rosto para o lado esquerdo, e quando eu virava o meu rosto para o lado esquerdo, se abria na parede assim, aquelas visões, e eu continuava vendo, mesmo eu não querendo ver, eu continuava vendo. E eu fechava o meu olho, virava o rosto para o lado direito, e aí se abria na parede do lado direito aquelas visões, e eu não conseguia parar de ver. Então eu fechava o meu olho, olhava para o teto, e era como se eu não tivesse aqui a pele que cobre os olhos, eu estava enxergando através da pálpebra, né? Eu continuava enxergando, tendo aquelas visões, e isso foi até a madrugada, e até que cessou e eu consegui dormir. Eu consegui dormir um pouco, mas logo antes do amanhecer veio já a moça que vinha fazer a cirurgia, a limpeza da minha cirurgia, trocar o curativo e essas coisas, e eu comecei a falar com a minha esposa, eu disse, eu tive visões, várias visões na madrugada. Eu não sei se foi delírio porque eu estou assim, eu dizia para ela. E ela dizia também, eu não posso te dizer, né? Eu não sei se é de Deus, Deus vai te mostrar. E nisso entrou o médico novamente, já não falou comigo, né? Aí eu passei mal novamente, vomitei, e o médico falou com ela, saiu, e ela vinha, minha esposa começava a implorar para mim andar, que eu precisava andar. E eu dizia que eu não conseguia, pois eu estava com muito sono, porque passei a madrugada toda acordado. Falei para ela sobre as visões, ela disse, mas você tem que andar, você precisa andar. E eu dizia, dói muito, eu não consigo, e eu estou com muito sono. E eu sei que enquanto ela falava, eu me deitei de novo na cama, eu deitei a minha cabeça na maca e dormi enquanto ela falava. E agora comecei a ter sonhos, ou visões, eu não sei bem dizer, que eu me via no passado, da época que eu dançava, da época que eu usava cabelo comprido, que eu bebia muito, que eu tinha vários amigos que curtíamos reggae, rock, essas coisas. E eu via todos esses meus amigos comigo, eu me via com eles nos locais, bebendo, me prostituindo, aquela coisa toda. E quando chegou num determinado momento, essas pessoas que estavam comigo ali começaram a cair mortas. Simplesmente caíam mortas. Estavam rindo uma para as outras, caíam mortas. Estavam bebendo, caía morta. Uma pegava na mão da outra e caía morta. Alguém vinha me abraçar, caía morto. E só eu fiquei ali em pé e olhando aquelas pessoas que caíram mortas na minha frente. E eu não entendia nada. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? E aí eu me despertei. E aí eu vi que era um sonho. E eu disse, meu Deus,
que sonho foi esse? Um sonho tão real, eu nunca tive um sonho como esse. E eu falei com a minha esposa, ela disse, olha, que a primeira visão foi difícil, imagine esse sonho. Mas ela sempre dizia assim, mas se é de Deus, Deus vai te mostrar. E começou então a passar o dia, e o rapaz que estava ao meu lado foi fazer a cirurgia dele, demorou um pouco, mas ele veio à tarde e alguma coisa eu acho que deu errada na cirurgia dele, eu não sei. E esse moço chorava muito, quase urrava de dor. E as enfermeiras, as pessoas traziam remédio para ele, remédio forte mesmo, e não fazia efeito. Esse moço não parava de urrar, de chorar, querer gritar ali dentro. E eu falava com a minha esposa, vai chamar um enfermeiro para aplicar algum remédio, alguma coisa. E o enfermeiro mandava só um recado, olha, não adianta, nós já aplicamos tudo que o médico falou, nós já aplicamos remédio forte. E ele não para de chorar. E eu fiquei muito compadecido com aquele moço de ver ele ali, né? E nada fazia aquele moço parar, até que quando chegou umas horas da noite, a minha esposa já dormiu aqui na cadeira, e o moço lá ficou na maca, teve uma hora que ele conseguiu dormir, mais ou menos por volta de 11, meia-noite, mais ou menos aí. E quando ele dormiu, quando o silêncio se fez dentro daquele hospital, que eu estava ali olhando para o teto, eu senti meu corpo, o meu espírito ser puxado do meu corpo. Meu espírito foi puxado para fora do meu corpo e foi colocado dentro de um ambiente onde eu só via uma cadeira onde eu estava sentado e sabia que era um ambiente fechado, mas eu não via nada. E de repente uma voz começou a falar comigo, a voz do Senhor começou a falar comigo. Porque hoje eu sei. Aliás, enquanto eu estava falando ali, eu sabia que era o Senhor que estava falando comigo. E aquela voz começou a falar comigo, uma voz que eu não sabia de onde vinha, mas que ecoava dentro daquele ambiente todinho. E aquela voz dizia que eu tinha pedido experiência para Deus. E é verdade, porque desde que eu confessei Jesus na minha vida, desde que eu comecei a ouvir mensagens dos Gideões, esse tipo de mensagens, né? Que eu sou de uma igreja pentecostal, então eu comecei a pedir, Senhor, eu quero ter experiências contigo, Senhor. Eu quero ter experiências sobrenaturais. E nunca tinha resposta, né? Um dia, ainda numa vigília, Deus usou ali o pastor que estava pregando na vigília. No final já da vigília, quase amanhecendo, ele me chamou, depois por último de todo mundo, mas me chamou na frente de todo mundo e disse, olha, moça, o Senhor tem pedido experiência para Deus, o Senhor veio para cá buscando uma resposta, mas o Senhor diz que você ainda não está preparado, que somente na hora que tu estiver preparado é que Deus vai te dar a experiência. E eu sempre achava que era uma experiência de arrebatamento, como a gente vê muito, né? Experiências desse tipo aí, pessoas que são levadas no céu, pessoas que são levadas no inferno, enfim. Eu pensava que ia ser esse tipo de arrebatamento, experiência desse jeito, ou Deus me dar visões, ou abrir minha visão espiritual, enfim. Né? Eu não tinha certeza, mas sempre pedia a experiência com Deus. E naquele momento aquela voz começou a falar comigo, dizendo, você pediu experiência comigo, e eu sou Deus de experiência. E ali começou a se abrir na minha frente passagens bíblicas, assim, como se fosse uma tela de cinema muito grande. E aquelas passagens bíblicas escritas, mas a claridade era tão forte que quase me cegava. E dizia ler, aquela voz dizia ler, e eu lia aquelas passagens bíblicas e a voz do Senhor começava a interpretar aquelas passagens bíblicas para mim. E assim foi-se por várias passagens bíblicas. Aí de repente, quando eu me vi, eu fui lançado no meu corpo de novo. Quando o meu espírito entrou no meu corpo, que eu respirei fundo, aí eu comecei a passar mal, porque eu puxei a respiração muito forte, aí minha esposa teve que chamar os enfermeiros que vieram, colocaram aquele negócio no meu nariz, tudo, para que eu voltasse a minha respiração normal. E assim eu fiquei por uns minutos, até que passou, eu parei de passar mal. Então, quando eu estava melhorzinho, fui puxado de novo do meu corpo e levado para aquele lugar. E novamente se abria as passagens bíblicas, aleluia, e o Senhor começava a falar comigo, interpretando, ele só mandava ler, e eu lia as passagens, e ele interpretava para mim. E ele disse, hoje eu te dou a verdadeira interpretação da palavra, o Senhor dizia para mim. Né? E aí o Senhor começou a falar agora sobre as visões que eu tive. E ele falou, lembra das visões que você teve, das coisas futuras, das pessoas boas.
das grandes invenções. E eu dizia, lembro, Senhor. Aliás, eu nem falava, eu só pensava. E eu pensava e ele respondia. E eu ouvia a voz dele, mas de mim não saía a voz, eu só pensava. E aquela voz que falava comigo dizia, aquelas visões são gerações, de um grupo de gerações, ou seja, de todas as gerações, desde o princípio até hoje, até os que ainda vai acontecer, pessoas que ainda vão nascer, aleluia. Todas essas pessoas são pessoas que vieram na Terra, que fizeram grandes invenções, pessoas boas, pessoas que ajudaram muita gente, grandes que inventaram muitas coisas, fizeram muitas coisas bonitas. O Senhor disse, mas todas elas, sem Jesus, vão para o inferno, o Senhor falou. Lembra das tuas visões, dos teus amigos? Aí eu pensava, lembro, Senhor. E o Senhor disse, pois é, essas pessoas que fumavam, bebiam, só queriam saber de curtir e caíram mortas, são aquela classe de pessoas que vêm na terra e não aproveitam a única oportunidade que elas têm de entrar no céu. Elas gastam suas vidas com prostituição, gastam suas vidas com festas, gastam suas vidas com drogas, gastam suas vidas de tudo que o mundo oferece. E não se preocupam em nenhum momento de buscar a Deus para a sua vida, não aceitam quando alguém vai falar de Deus, não aceitam nada, só querem saber das coisas do mundo. E todas elas, o Senhor disse, todas elas estão no inferno, o Senhor falou. E aqui entra você, o Senhor disse. Você é um pastor. E o seu trabalho como pastor é levar a palavra, é levar o evangelho a toda e qualquer criatura, a quem quer ouvir, a quem não quer ouvir. O seu trabalho como pastor é ser anjo da igreja. E é uma responsabilidade sobre a sua vida, ele disse. Porque o pastor da igreja vai prestar conta de cada alma que eu conduzi até a igreja. O pastor da igreja vai prestar conta de cada mensagem pregada no altar, de cada palavra falada, se foi direcionada pelo Espírito Santo, ou se pregou heresia, se pregou comércio da palavra, se pregou coisas antibíblicas, tudo o pastor vai prestar conta, aleluia. Todos os pastores, todos os anjos da igreja vão prestar conta. Tudo o que acontece dentro da igreja é de responsabilidade do pastor, o Senhor disse. Porque o pastor ele pode pegar a opinião das pessoas, ele pode ser aconselhado por pessoas, mas a última palavra é dele. Por isso, tudo o que acontece dentro da igreja, o pastor vai prestar conta. Tudo o que ele sabe, e ele não toma uma posição, tudo que ele sabe que ele está errado, e ele não toma a direção, não chama a atenção, aleluia, e permite que a pessoa continue em pecado, só porque é dizimista, porque está com medo de perder o membro, porque está com medo da igreja esvaziar. Tudo isso o pastor vai prestar conta, aleluia, o Senhor falava. E ele disse, por isso, ai daquele que se levanta contra a vida de um servo de Deus, ai daquele que se levanta contra a vida de um pastor, ai daquele que causa rebelião no meio da igreja, ai daquele que divide o corpo de Cristo. Por que eu digo isso? Porque quando o Senhor falou para mim, então ele trouxe à minha memória que a nossa igreja estava passando por um momento assim, no mês de dezembro de 2016 para 2017, e a nossa igreja estava passando por um problema muito grande. Como eu fiquei afastado, né? Eu fiquei 30 dias só trabalhando, então deixei a minha esposa, missionária, na frente, e uma pastora, uma amiga nossa, que era uma pessoa muito querida, que tínhamos muita amizade, que estava na frente da obra. Então, quando a pastora vinha e falava comigo, pastor, eu dizia, minha irmã, deixa Deus lhe usar, vá fazendo aí, né? Porque estava dando certo. Então eu dizia para ela, deixa Deus lhe usar, vá fazendo aí. Se está dando certo, a igreja vai crescer em nome de Jesus. Né? E estava tudo dando certo. Então eu estava afastado um pouco da igreja. O que eu vou falar mais no decorrer do testemunho. Então o Senhor disse, tudo o que acontece dentro da igreja, é o pastor quem vai prestar conta. Não é aqueles que estão ajudando eles. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Mas o pastor vai prestar conta de toda a igreja. E essa mesma pastora que estava nos ajudando, chegou um dia que alguém da nossa igreja chegou conosco e disse, olha, pastor, foi na nossa casa, conversou conosco e disse, olha, pastor, missionária, a pastora que está com vocês, ela é uma coisa na frente de vocês.
Por trás ela é outra coisa. Ela foi em casa, ela vai na casa dos irmãos falar mal de vocês. E isso também a minha esposa já tinha dito. Aí a minha esposa caiu a ficha, a minha esposa começou a notar que muitas pessoas pararam de falar com ela dentro da igreja, né? E a minha própria esposa também falou que essa pastora chamou ela em particular e disse que Deus estava revelando a ela que Deus tinha outro marido para minha esposa, que não era eu, que Deus tinha uma coisa melhor, que era para ela se separar de mim, que era para ela ir embora, porque dentro de tantos dias ia acontecer um escândalo dentro da minha casa. Até profetizou o tipo de carro que Deus ia dar para minha esposa, aleluia. Então nós vimos ali que aquela mulher, na verdade, ela falava de Deus da boca para fora, mas o coração dela não pertencia a Deus. E aí quando ela soube, que nós soubemos dessas coisas, ela automaticamente se afastou de nós, se afastou da igreja, né? Então, como era do ministério, o pastor do nosso ministério veio, falou conosco, mas pediu para que tudo se resolvesse da melhor maneira possível, então fez uma despedida para ela lá, aquele negócio, para que a gente não era para falar nada, porque a igreja não podia ser afetada pelaquela situação. Então ela saiu ali para os que não sabiam da situação, ela saiu tudo na paz, né? Mas os que sabiam da situação, para muitas pessoas que ela inflamou contra a minha esposa, falando mal da minha esposa, né? Ela dizia que ela falava mal da minha esposa para ver o que as pessoas iam dizer, para ver como era que estava a mente da pessoa, para poder aconselhar a pessoa a se arrepender daquele tipo de pensamento. Coisa totalmente antibíblica que a gente nunca viu nas escrituras sagradas, né? Mas isso a gente sabe que era uma desculpa, na verdade, para o que ela estava fazendo ali no meio da igreja. Que até hoje a gente não sabe a verdadeira intenção dela. Só que nessa situação que ela fez, várias pessoas saíram da nossa igreja, sem nem falar conosco, que até hoje a gente nem sabe por que essas pessoas saíram, nem sabe o que foi plantado na cabeça dessas pessoas que nunca chegaram nem para nós, nem sequer para perguntar alguma coisa ou para esclarecer nada, simplesmente só saíram, que até hoje nem falam com a gente, né? Inclusive até pessoas da nossa própria família. Mas amém por tudo isso, né? E passou-se alguns dias e quando alguém perguntava, né, pastor, o senhor perdoou? Eu dizia, eu perdoei. Mas e se ela vier para fazer a obra? Eu dizia, meu irmão, se ela vier, não aceito mais. Que Deus abençoe ela para onde ela estiver, mas comigo eu não quero mais essa pessoa andando ao meu lado, fazendo a obra ao meu lado. Não tenho mais confiança. Então que Deus abençoe o ministério dela para lá, mas que eu não quero mais ela perto de mim. E muitas coisas, né, foram faladas, e as pessoas vinham falar conosco, olha, a pastora lá está dizendo que vocês estão fazendo oração contrária para ela cair no leito, e cada vez mais ela inflamando a mente das pessoas, coisa que jamais um servo de Deus vai fazer, é orar contrário às pessoas, né? Orar para alguém adoecer, orar para alguém se dar mal, isso nem é coisa de servo de Deus, mas enfim. Então quando alguém me perguntava, eu dizia, não, ela para lá, eu para cá, que Deus abençoe, mas ela para lá. Enfim. E o Senhor estava falando isso, né? Ai daquele que causa divisão no corpo de Cristo, porque todos aqueles, aí o Senhor falou sobre ela, né? O Senhor disse, a pessoa que causou a divisão na igreja, e todos que saíram em rebelião, o Senhor disse, vão para o inferno se não se arrependerem, o Senhor falou. O Senhor falou comigo. O Senhor disse, todos eles vão descer ao inferno. E o Senhor falou, só que o Senhor disse, mas a culpa é sua. Eu disse, culpa minha, Senhor? O Senhor disse, sim. Né? Eu pensava, culpa minha? O Senhor disse, sim, culpa sua, porque você se afastou da igreja, você permitiu acontecer essas coisas, algumas coisas você já até tinha conhecimento e não estava tomando providência, esperando que elas se resolvessem por si mesmo. Aleluia. Porque realmente também eu tinha um pensamento, quando eu via algumas pessoas em atitude estranha, que eu sabia alguma coisa errada, eu dizia, Deus vai preparar e vai transformar essa vida, Deus vai, se ela não quiser mudar, Deus vai levantar os pés dela, ela vai sair, vai para outro lugar. Enfim, então sempre eu estava achando que Deus ia fazer, quando na verdade Deus disse, eu coloquei os pastores na igreja para liderar,
Pastor não é amigo de ninguém dentro da igreja. Pastor é o líder que vai conduzir as ovelhas para o céu, o Senhor falou. E por causa do pastor que permite coisas erradas dentro da igreja e não tira aquele que está lá, ele vai prestar conta, porque uma pessoa que está contra a vontade, uma pessoa que não quer ser transformada, uma pessoa que é inconversa, ela acaba contaminando a mente daqueles que querem de verdade se tornar servo de Deus, daquele que verdadeiramente quer ser nova criatura. Né? E o Senhor estava falando, então, uma dessas pessoas que causa divisão da igreja, que o pastor notar, ele chama, como diz a palavra, se não for, chama 2 testemunhas, se a pessoa não se ajeitar, a pessoa, diz a igreja e afasta a pessoa. É como a Bíblia ensina. E eu estava esperando sempre que o Senhor queria, eu pregava, falava o que era pecado, mas eu achava que as pessoas que iam se tocar, quando na verdade não, como pastor eu tinha obrigação de chamar a pessoa, apontar o seu erro para que ela viesse a se arrepender do seu pecado e se tornar verdadeiramente uma nova criatura. Aleluia. E o Senhor falou, disse, essa pessoa que se levantou contra a tua vida, o Senhor disse, você não perdoou de coração, o Senhor falou. Você não perdoou ela de coração, o Senhor disse. E não é só isso, o Senhor falou. O Senhor disse, você tirou o estudo da igreja. E realmente, no mês de dezembro, eu tirei o estudo da igreja, porque todas as vezes a gente fazia o estudo, né? Não dava quase ninguém. Dava 6 pessoas, dava 3 pessoas, dava 2 pessoas. Chegou a vez que não foi nenhuma pessoa para o estudo. Na verdade, as pessoas que iam mais era no culto de campanha, na terça-feira, né? Que as pessoas queriam a campanha, as pessoas iam na sexta-feira no culto de libertação, as pessoas iam no domingo no culto da família, né? Os obreiros iam para o culto de obreiro, iam para os ensaios, mas no estudo ninguém queria ir, eram poucas pessoas que iam. Então eu tirei o estudo e deixei só a terça da campanha, a sexta da libertação e o domingo da família. E o Senhor falou, você tirou o estudo. Eu dizia, Senhor, mas eu pensava, Senhor, mas ninguém valoriza o estudo, ninguém vai para o estudo. O Senhor dizia, não importa. Se tiver 5 que vai para o estudo, você dá o estudo. Se tiver 3 que dá o estudo, você dá o estudo. Se tiver 1 que vá para o estudo, você dá o estudo. Se tiver 10 que vá para o estudo, você dê o estudo. Porque é o estudo da palavra quem liberta. É o estudo da palavra quem transforma, né? O Senhor falando e eu comecei a me tremer, mesmo ali eu via que eu estava me tremendo e o Senhor falando comigo. E o Senhor disse, você tirou o estudo, você não perdoou de coração. E o Senhor disse, filho, se hoje fosse o teu dia, você não iria se salvar. Nessa hora eu me desesperei. O Senhor falou, disse, se hoje fosse o seu dia, você ia morrer. Você ia ser velado dentro da igreja. E você não iria entrar no céu. As pessoas iam cantar na igreja, dizendo, nosso pastor foi para a glória. E eu e você sabe que você iria para o inferno. E eu comecei a me desesperar, eu comecei assim, mas eu sou pastor, Senhor, se eu for, o que vai ser da minha alma no inferno? Quantas vezes eu não repreendi demônios? Quantas vezes eu não orei por libertação? Quantas vezes eu não orei por curas e milagres? O que vai ser da minha alma? Né? Eu chorava muito, e aquela voz falando comigo, mas se hoje fosse seu dia, você não iria se salvar, o Senhor falou. Porque todos que vêm na terra, todos que estão na igreja, têm uma missão, o Senhor disse. Não importa se você diz, eu não sou usado, né, como eu me considerava, que as pessoas vinham, chegavam na minha casa doentes, queriam oração, e eu dizia, então vamos orar, a pessoa não, porque as pessoas não queriam, as pessoas queriam que esperasse a minha esposa chegar quando ela não estava em casa, porque Deus usava ela na revelação, e não eu era usado na palavra. Então as pessoas queriam apenas que ela orasse para que Deus usasse ela em revelação, né? Então as pessoas só iam para os cultos, que era na campanha, libertação, atrás de revelação, de mover essas coisas. E o Senhor disse, todas essas mover, revelação, sinais, prodígios, maravilhas, são dons que eu deixei para a igreja, o Senhor falou. Mas isso não salva, o Senhor falou. O que salva é a palavra. O que salva é o estudo da palavra, aleluia. O dom mais importante que tem dentro da igreja é o da palavra, o Senhor falou.
né? E eu comecei a entender, então, aleluia, aquilo que eu já tinha ouvido falar, que eu pensava, né? Que a pessoa, quando ela vai para a igreja, e Deus usa ali o profeta, o pregador, enfim, em revelação, em cura divina, sinais, prodígios, tudo isso é para que a pessoa saiba que Deus é naquele lugar, para que Deus fale no oculto com ela e ela veja que Deus está falando ali coisas mistério com ela, que só ela e Deus sabe. Então, para que ela venha saber que Deus está naquele lugar, para que ela se arrependa dos seus pecados e ela venha confessar Jesus na sua vida e se tornar uma nova criatura, né? Como se fosse uma pessoa que passa mal na sua casa, sentindo dor, com uma virose, seja lá o que for, e vai para a UPA. O que acontece? Quando a pessoa chega numa UPA, ela é medicada para passar a dor. Mas depois que passa a dor dela, o médico reavalia e passa alguns medicamentos e manda ela se tratar, né? Manda ela fazer exames e essas coisas. Quer dizer, a pessoa foi para a UPA, saiu dali sem dor, mas ela não está curada. Ela apenas saiu sem a dor, mas ela precisa ser medicada, ela precisa fazer exames, precisa fazer tratamento para ela vir ser curada do mal que ela tenha. A mesma coisa é na igreja. A pessoa que vai para a igreja, ela aceita Jesus na sua vida, agora ela precisa se entregar de corpo, alma, né, espírito, ali e aceitar e se tornar nova criatura através do estudo da palavra. Frequentar a escola bíblica, frequentar o estudo, né, ir nos cultos de doutrina para aprender, para reconhecer seus pecados e se tornar uma nova criatura, né? Só assim é que vai ter salvação para a vida dessas pessoas, descobrir qual é o seu talento no decorrer da sua caminhada, como Deus vai usar ela, quais os dons que vai vir sobre a vida dela, o Senhor falou, porque dentro da missão de cada um vai prestar conta dos dons que Deus entregou na sua vida. E assim o Senhor falou comigo, que no momento que, tipo assim, um exemplo, né? No momento que desliga o botão da existência de uma pessoa, acabou para ela. Ou ela fez a missão dela, ou ela não fez, né? E o Senhor disse que a minha missão, no dom que Ele me deu, era pregar a palavra e ensinar. Que o meu dom é de ensino, de mestre, né? Então que eu tinha que ensinar. E eu deixei faltar nisso. E o Senhor disse, se fosse meu dia, eu não iria subir exatamente porque não perdoei e porque não tinha feito a minha missão como Deus queria, né? Que às vezes a gente se diminui como eu me diminuía, mas isso não impede a nossa prestação de conta. Como o Senhor falou, quando chegar o dia que desligar o botão da existência, não tem essa de dizer, eu não fiz por causa do meu marido, eu não fiz por causa da minha esposa, eu não fiz porque meu filho era drogado, eu não podia, eu tinha que estar trabalhando, eu não fiz por causa do meu emprego, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. O Senhor disse, não tem isso. Quando desligar o botão da existência da pessoa, o Senhor disse, ou ela fez, ou ela não fez. Depois que fecha o olho, não tem mais chance, o Senhor falou. Ou é céu, ou é inferno. Não tem mais desculpa, o Senhor disse. E eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, agora eu entendo. Agora eu entendo, né, que muitas vezes a gente tem o dom da palavra, as pessoas convidam a gente para pregar, a gente não quer ir. A pessoa convida a gente para louvar, aquele que louva não quer ir. Tem alguém doente, vamos orar lá na casa, a pessoa não quer ir. Às vezes a pessoa se nega a fazer aquilo que é o chamado, aquilo que Deus tem, e se nega a ir visitar um irmãozinho que está passando numa situação difícil, que está afastado do caminho do Senhor, sempre colocando a si em primeiro lugar, né? Quanto nós vemos hoje, o dia de hoje, o evangelho que só exalta o homem, o evangelho que não prega mais a cruz, o evangelho que não prega mais a salvação através do arrependimento. Hoje só é Deus está te dando, Deus está fazendo, Deus está te entregando. Toma posse da tua vitória, toma isso, toma aquilo. Sempre dizendo que Deus vai dar a vitória, que Deus vai te exaltar contra aqueles que estão se levantando contra a tua vida. E aí estão pregações que só enchem o ego da pessoa, que só fazem levantar o orgulho e a soberba da pessoa, aleluia, que acaba causando divisão no meio da igreja, quando na verdade o evangelho que o Senhor quer que traga de volta é aquele evangelho do ama aquele que te persegue, fala bem daquele que te fala mal, aleluia, ama o teu inimigo, esse evangelho que ninguém prega mais, aleluia, esse é o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que
o que der com a tua mão esquerda, que a tua mão direita não veja, ou vice-versa, né? Pelo contrário, hoje tudo que é feito de boas ações é postado com print, é postado com selfie, as pessoas querendo aparecer que estão ajudando as pessoas, tudo isso, e a igreja está tomando uma direção totalmente oposta. E o Senhor falando para mim, dizendo, né, que se aquele dia fosse o meu dia, eu iria para o inferno, e o Senhor falou, assim como a minha igreja está cheia de pessoas que estão indo para o inferno, o Senhor disse. Pessoas que estão fazendo de qualquer jeito, sempre dizendo Deus é amor, Deus não vai castigar, Deus é isso e aquilo outro, e sempre com uma desculpa para não fazer, sempre deixando de ir para a igreja, sempre colocando os seus problemas à frente da obra. Quando vai para a igreja, não vai para adorar a Deus, mas só vai porque quer uma resposta para o seu problema, porque quer uma resposta para a sua situação. Esquecem de adorar a Deus. O Senhor disse, a minha igreja não sabe mais me adorar, não tem me adorado como tem que ser. Aleluia. E por isso, muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas estão descendo ao inferno, o Senhor falou, e os pastores também estão indo, porque precisam pregar o verdadeiro evangelho, precisa dar estudo na igreja, precisa ensinar a igreja a ser uma igreja salva, que ninguém entra no céu de qualquer jeito, ninguém faz a obra de qualquer jeito, achando que está salvo no céu. Não, meus irmãos, eu tinha plena certeza que eu estaria salvo, tanto que eu estava pedindo para Deus, Senhor, pode me levar, pode tirar minha vida, Senhor, eu quero ir para agora, eu não quero mais ficar sofrendo. Eu tinha total certeza da minha salvação. E assim, meus irmãos, a igreja está lotada de pessoas que estão tendo certeza, achando que estão salvos, mas que estão vivendo de qualquer jeito, fazendo a obra de qualquer jeito, só vai na hora que quer, para onde quer, só vão buscar mensagens que alimentam o ego, como diz a palavra, que buscam para si mestre que prega aquilo que elas querem ouvir. E quando a palavra é de salvação, as pessoas abandonam as igrejas, as pessoas saem das igrejas, aleluia, porque só querem buscar o evangelho da prosperidade. E o Senhor disse, buscai os tesouros do céu, não é os tesouros da terra, porque esse tesouro da terra a traça come, o ladrão rouba, aleluia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o Senhor falou para mim, se você entendeu agora a importância do seu chamado, eu disse, Senhor, eu entendi, eu chorava muito, e o Senhor dizia, você entendeu? Ele me perguntou 3 vezes, eu disse, Senhor, eu entendi, agora eu sei a importância do meu chamado, agora eu sei a verdadeira direção que eu tenho que tomar, agora eu sei a importância do meu ministério. Eu falava chorando muito, e o Senhor disse, então, eu te dou um sinal que eu falei contigo, o Senhor falou, eu te dou um sinal. Aí, primeiramente, se abriu de novo, assim, né, na minha vista, aleluia, aquela passagem, 2 Timóteo, capítulo 2, verso do 15 em diante, obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. O Senhor disse, só entra no céu obreiro aprovado. Obreiro que não é aprovado não vai entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu fazendo a obra só quando quer, na hora que quer, do jeito que quer e como quer. Todos têm um chamado. Todos têm uma missão e todos vão prestar conta comigo. Todos aqueles que causam rebelião no meio da igreja, todos aqueles que falam mal dos pastores, todos aqueles que se levantam contra aqueles que eu levantei como autoridade na terra, todos esses vão estar diante de mim um dia e triste vai ser para cada um deles, porque todos eles vão estar diante de mim. Aleluia! E eu chorava e o Senhor disse, você entendeu? E eu disse, eu entendi. Quando o Senhor perguntou a 3ª vez, que eu disse, eu entendi, chorando muito, o Senhor disse, então eu te dou um sinal agora que eu falei contigo. O Senhor disse, levanta e anda. Quando o Senhor disse, levanta e anda, foi como se eu tivesse me despertado de um transe. E a minha barriga, que estava muito inchada, começou a fazer um barulho horrível. Um barulho mesmo muito grande. Aquele barulho muito forte. E era como se tivesse uma mão passando por cima da minha barriga, espremendo a minha barriga. E automaticamente, como se os meus órgãos que tinham sido tirados para fora, agora lá dentro, tivesse tudo voltando para o mesmo lugar. Como se fosse novo. Aleluia. Tudo no lugar. E as dores instantaneamente começaram a parar. Todas as dores cessaram. Isso coisa de 5 a 10 segundos. Todo esse barulho, o movimento dentro da minha barriga. E de repente meu intestino começou a voltar a funcionar. A minha barriga esvaziou-se na mesma hora. Aleluia. E quando a minha barriga se esvaziou,
que eu senti que a minha barriga se esvaziou, que o meu intestino estava agora funcionando, a minha barriga estava roncando. Aí aquela voz falou de novo no meu ouvido, dessa vez mais forte, disse, levanta e anda, porque esse é o sinal que eu te dei. Aí eu dei um pulo daquela maca, aleluia. O irmão que tinha operado, que estava do lado, viu quando eu pulei da maca, já caí em pé. Ele disse, irmão, o senhor está de pé. Eu disse, meu querido, Deus me visitou e mandou eu orar por ti. E ele disse, eu creio, eu vi como o senhor estava. E eu orei por ele, Deus curou aquele moço na hora. As dores dele cessaram na hora. E eu fiz o apelo, ele aceitou ali Jesus ali mesmo. Ele disse, agora eu sei que Deus me preparou, que Deus permitiu esse acidente na minha vida para mim vir aqui ver um milagre, porque eu vi que o Senhor estava morrendo. Eu também achei que o Senhor ia morrer. E agora eu estou vendo um milagre na sua vida. E aquele moço aceitou Jesus, foi lindo. E aí então se espalhou, as pessoas veio, a moça que vinha fazer a limpeza da minha cirurgia, me viu em pé, e ela falou, o que você está fazendo em pé? E eu disse, não, eu já estou bom, Deus me visitou. Ela disse, eu creio, porque sou assembleiana. E aí então começou a se espalhar, as pessoas vinham e pediam oração para mim, viram que eu era um homem de Deus, viu que realmente foi um milagre, aleluia. E eu já pedi, eu digo, eu quero ir embora desse hospital, eu estou bom, porque eu nem andei mais encurvado, eu não senti mais nada de dor. Estava com a barriga toda costurada, mas não estava sentindo mais nada. Nem os remédios eu não queria tomar mais, aleluia. Aí veio pessoas, chamaram outras pessoas para me olhar, veio a enfermeira, uma outra enfermeira, depois chamou o médico veio, aí eu expliquei para ele aquilo que aconteceu, aí disseram, não, mas você não pode sair, você tem que ficar em observação. Eu disse, mas eu não quero mais ficar aqui, eu estou bom, Deus me deu uma chance de não ir para o inferno, agora eu quero estar na casa dele, eu quero fazer a obra dele, aleluia. E ele disse, não, mas você não pode ficar aqui. Aí eu ainda fiquei mais um dia ainda, aleluia, eu não me lembro se eu saí no dia 16 ou dia 17, né, que o médico deu a alta, eu digo, eu quero ir embora. Não, mas você tem que ficar de observação. E ali eu já mandei alguém comprar comida para mim lá fora, que eu estava morrendo de fome, ele não queria me deixar comer, só me davam água, essas coisas, né, um suco, alguma coisa. Eu digo, não, eu quero comer comida. Aí eu mandei buscar comida, comi escondido dos médicos, né. Sei que é uma coisa errada, mas eu estava com muita fome, já eram 5, 6 dias, sei lá, com fome, sem comer, né. Nem beber água, comecei a beber água também. E aí então chegou o dia e disse, meu irmão, não quero mais ficar. E outro dia eu pedi para alguém da minha família arranjar um carro para me buscar. E o médico disse então que eu poderia sair, que realmente mandou tirar o dreno de mim. Aleluia, tiraram aquele dreno. E o médico então me mandou para casa. E isso era uma quinta-feira, né? Na sexta-feira, na quinta-feira mesmo que eu cheguei em casa, eu já fui com a minha esposa lá na feira, andando, eu e ela de mão dada, né, com a barriga toda costurada, cheia de algodão, esparadrapo, essas coisas. Fui no caixa eletrônico sacar dinheiro, fui na feira, comprei alguma coisinha, voltei para minha casa, cheguei lá, comecei a varrer o pátio da minha casa, que eu tenho um costume de estar varrendo a casa toda hora, né? Então varri o pátio da minha casa e as pessoas que olhavam diziam, mas o senhor está todo costurado, o senhor está varrendo a casa, o senhor é maluco. Aí eu dava o meu testemunho, e aí pronto, aí que as pessoas criam mesmo em Deus, né? E aí eu queria ir para a igreja, aí o pessoal, não, mas o senhor não pode ir para a igreja, o presidente do nosso ministério veio, não, o senhor não pode ir para a igreja. Então quando o pessoal foi para a igreja, eu dobrei o meu joelho e coloquei a minha cara no chão com a barriga toda costurada, orando e glorificando ao Senhor, até a hora que o pessoal voltou da igreja, né? Depois das 9 horas, e o pessoal voltava e disse, eu estava no chão orando, e o pessoal, você é maluco, você fica fazendo isso, não sei o quê. E eu dizia, não, Deus me trouxe de volta, eu quero estar na igreja, e domingo ninguém vai me impedir de ir para a igreja, aleluia. E domingo eu fui para a igreja, e as pessoas da igreja que sabiam como eu estava, até mesmo aqueles que não eram crentes, mas que eram marido de irmãs da igreja, essas coisas, tudo ali já aceitaram Jesus, as pessoas se alegraram, as pessoas viram que realmente foi um milagre, as pessoas diziam, rapaz, eu me operei de coisa menor, e passei meses aí sem poder andar direito, o senhor com 7 dias já está aí andando normalmente, nem parece que está com toda essa... Porque eu já estava andando, eu me levantava da cadeira, eu descia, né? Com 1 mês eu já brincava com meus filhos na praia, já tomando banho, chutando ali, brincando de toquezinho com a bola. Então, quer dizer, Deus fez um milagre verdadeiro. Mas ele disse que ele ia estar me dando uma chance, porque eu resumi muito, né? Para que não tome muito tempo. Mas o Senhor disse que ele estava me dando uma chance, que muitos não vão ter dentro da igreja, o Senhor disse. Muitos estão morrendo dentro da igreja, achando que estão salvos. Estão indo para o inferno, o Senhor falou. No momento que morrer, não tem mais chance para se arrepender e querer cumprir o seu ministério. É só nessa vida. Por isso o Senhor me mandou com uma missão. Tanto que
depois de alguns meses desse acontecimento, depois de 4 meses, mais ou menos, alguns meses depois, eu ia nas igrejas, pregava, mas já não dava mais o testemunho. Para mim, todo mundo já sabia, quando na verdade, só quem sabia era o pessoal do bairro onde eu moro e da nossa igreja, do nosso ministério. E eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Alguém que mandou uma mensagem para mim dizendo: Deus te trouxe de volta para fazer a missão. E eu perguntei: que missão? Quem é você? E essa pessoa nunca me respondeu, aleluia. Mas eu creio que foi alguém usado pelo Senhor. E eu tenho as fotos do hospital, fotos dos atestados, fotos de quando do documento do dia que eu entrei, do dia que eu saí, aleluia, tudo isso. Mas desde que eu saí do hospital, eu ainda não tinha tido coragem de gravar o meu testemunho em áudio. E o Senhor tem me cobrado muito isso. Porque eu sei que está se cumprindo a promessa de Joel 2:28, quando ele diz que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne, que daria visões, sonhos e essas coisas. E a gente vê a explosão que está tendo de testemunhos, de visões e de revelações do arrebatamento, do quanto Deus ama a sua igreja, de quanto é preciosa as almas para Ele. Então eu creio que eu fui um dos que o Senhor escolheu para estar trazendo esse testemunho, para testificar, para que você que está dentro da igreja, você que acha que está salvo, analise as suas atitudes, veja como está fazendo a obra, examine o seu coração, veja todas as pessoas que um dia fizeram raiva para você e verifique se verdadeiramente você o perdoou de todo o coração. Eu achava que tinha perdoado, mas o Senhor disse que eu tinha perdoado apenas da boca para fora, mas no meu coração eu ainda não tinha perdoado, aleluia, porque o perdão de verdade, quando ele vem, você deseja o bem, você deseja que aquela pessoa tudo dê certo, você ora para que Deus abençoe aquela vida, que é o que eu faço hoje. Aleluia. Deus fez um milagre na minha vida e que através desse testemunho possa edificar também a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.